Gente, a gente está chegando ao fim, mas antes a gente tem uma última palestra para vocês. E é uma palestra que fala de educação e que nos dá mais motivos para a gente esperar cada vez mais do nosso país. A gente vai voltar a falar sobre esse tema. Vocês conheceram aqui, a gente conheceu aqui, hoje, o modelo aplicado em Sobral, cidade a 230 quilômetros de Fortaleza, interior do Ceará, e que se tornou um exemplo e uma inspiração para todo o Brasil. Agora, a gente vai mostrar uma outra boa prática educacional, implantada, dessa vez, no norte do país, mais precisamente no estado do Pará, e que resultou numa das maiores ascensões do IDEB, que é o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país. Olha que feito. E para falar desse outro case de sucesso na educação, eu quero chamar ao palco o supervisor comercial da Somos Educação para Todos, Adriano de Souza. Por favor, aplausos para Adriano. A luz no fim do túnel, gente. Vamos aprender com as cidades, as prefeituras que estão fazendo diferença na vida e no futuro dos seus munícipes. Com a palavra. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todo mundo que ficou. Obrigado pela presença. E a gente vai tentar aqui, em poucos minutos, passar um ambiente de trabalho que levou aí pelo menos um ano, né, de aprendizado, de conversas, dentro de uma estrutura que estava em 26º colocado. Para não dizer que era a lanterninha, o estado do Pará estava como o último colocado em todos os níveis, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Mas eu quero passar primeiro um vídeo para dar uma visão da Somos, que é uma estrutura nacional, é a maior empresa da América Latina de educação, e a gente está entre os 5 maiores do mundo. Então, no vídeo, a gente vê um pouquinho do que é a Somos e depois eu volto aqui. Ronaldo. Por trás de cada número, há uma história não contada de um aluno que poderia ter sido melhor. O mundo lá fora não espera. Mas como podemos preparar nossos jovens para um futuro que já chegou? A falta de recursos atualizados, o baixo desempenho na aprendizagem, as dificuldades em manter os jovens nas escolas. Nós sabemos, os desafios são muitos. Mas algo curioso acontece ao combinar métodos tradicionais validados pelo tempo, a criatividade e inovação sem precedentes do século XXI. Somos parte de uma das maiores organizações educacionais do mundo. Somos mais de 60 marcas reconhecidas que impactam o dia a dia e transformam as vidas de estudantes e docentes, da educação básica ao ensino superior. Somos diversos, somos brasileiros. Somos um grupo com mais de um século de experiência que tradicionalmente inova, engaja e surpreende. Somos a presença em mais de 112 mil escolas públicas e em todos os estados do país. Somos mais de 2 milhões de alunos impactados apenas no mercado privado. E somos o compromisso de oferecer soluções de aprendizagem de alta qualidade que reacendem a motivação dos alunos e capacitam professores, equipando-os com todas as ferramentas necessárias para superar os desafios contemporâneos e prepará-los para um novo mundo. Somos a democratização do acesso a uma educação de qualidade e para todos. Somos educação, somos para todos. Bom, então agora eu vou aprender a lidar aqui com o passador de slides. A gente tem aqui uma mandala que representa um pouco da Somos. Nós temos mais de 65 empresas hoje consolidadas, através de um movimento que começou lá nos anos de 2010, 2012, quando a Somos era chamada de Abril Educação.
passou muita água embaixo da ponte, a Croton entrou no processo, e, à medida que foram consolidando o mercado, a gente consegue juntar hoje editoras do tamanho de uma Saraiva, de uma Scipione, de uma Atual, de uma editora Ática. Acho que aqui algumas pessoas devem ter estudado pelos livros do professor Dante de matemática, devem ter lido alguns livros paradidáticos do Marcos Rey, Escaravelha do Diabo, eu acho que é o mais conhecido, né? Mas também a gente não ficou só nas editoras. Em matéria de conteúdo, nós somos provedores de conteúdo desde mais de 115 anos atrás. Mas a gente consolidou também com marcas que são fundamentais para a estruturação de uma educação de qualidade para todos. Então, a gente tem hoje um portal chamado Redmil, que faz correção automática de redação com inteligência artificial e consegue ter uma acurácia de mais de 95%, e tem ajudado muitos dos nossos jovens a irem bem nos chamados vestibulares e Enems da vida. Mas o que a gente quer falar aqui é do Pará. Essas funcionalidades estão no Pará. Então, quando a gente fala que é para todos mesmo. Eu vou passar rapidinho aqui. A gente tem um instituto que cuida de uma série de investimentos, né, na educação, principalmente da escola pública. A gente tem um prêmio que se chama Educador Nota 10, que já está na 27ª edição. Então, a gente premia os melhores projetos desenvolvidos por professores do Brasil todo, né? E isso é um ambiente que a gente convida todos os professores a apresentarem seus projetos. Vou passar aqui e vou entrar aqui no Pará, que é um estado, não é um município, que é um estado que tem acidentes geográficos que nos impede, muitas vezes, de chegar em meia hora de um município ao outro. Às vezes barco, às vezes avião. Cipó a gente não usa, mas às vezes parece que chega mais rápido. E a gente conseguiu influenciar esse ambiente todo, com todos esses alunos e com todos esses professores, através de estarmos sentados à mesa, com uma proposta de necessidade, com uma visão daquilo que precisava ser feito, com nossa estrutura de pensar e avaliar, de propor um caminho e de realizar. Posso garantir para vocês que, desde o governador, ao secretário de Estado de Educação, aos diretores de escola, aos professores, aos alunos e principalmente à família, houve um engajamento de tal ordem que garantiu isso acontecer. Não foi passe de mágica, foi muito trabalho, foi muito engajamento e muita presença. Para vocês terem uma ideia, a gente montou uma estrutura de 180 pessoas que visitavam o Pará e ficaram lá, porque a gente precisou buscar gente no mercado, e formamos gente lá para poder fazer acontecer as formações e o acompanhamento no dia a dia. Então, sendo numérico aqui, mais de 320 mil alunos, mais de 1.000 escolas, 3.800 professores e 1.200 quilômetros quadrados de cobertura. A gente andou para caramba. E o que tem aqui de desafio? Quando a gente olha aqui para anos iniciais, a gente saiu de 5 para 5,7, e lembrando que o IDEB nasceu em 2005, com a proposta de, quando chegasse em 2021, no Sesquicentenário da Independência, as escolas brasileiras tivessem alcançado a média 6 nos anos iniciais. A gente ainda não chegou nisso. E é triste imaginar que o Brasil ainda não conseguiu romper essa barreira. E por quê? Qual a razão disso? Eu sei que aqui no Pará houve uma disponibilidade e uma disposição de fazer essa transposição. Eu não posso, eu não consigo, eu sou pobre, eu estou no Pará, tudo aqui é ruim, tudo aqui não é legal, e em São Paulo que é fácil fazer as coisas. E nada disso, gente. Criança é máquina de aprender onde ela estiver. Ela vai aprender. E o professor, como grande maestro,
quando incentivado, quando motivado, quando sentindo na pele os pelos arrepiarem, ele faz acontecer. Eu acho que essa transformação começa daí, com esse engajamento. Aqui nos anos finais, para vocês terem outra ideia, era 4, chegamos em 4,8. A maior curva de crescimento no IDEB não foi maior do que 10%. E aqui a gente conseguiu 14 em anos iniciais, 20 nos anos finais, e aqui o grande crescimento, porque o ensino médio nada mais é do que a sequência que começa aqui. Quando a gente construiu um produto que tem exatamente a figura da construção do IDEB, do desenvolvimento do SAEB, que é o ambiente onde a gente constrói, ao mesmo tempo a gente fez uma outra matriz, que é a da BNCC, para cuidar de recomposição de aprendizagem. A gente viveu a pandemia, professores, diretores, pessoas que estão ligadas à educação, e a gente que estava em casa, a gente viu que foram 2 anos e meio de dificuldades. Muitos de nós temos a capacidade de ter uma rede de internet boa, e se a gente tem filho, como eu tinha na época, como eu tenho ainda, um estava no quarto, o outro estava na sala, o outro estava cada um com o seu computador, com o seu notebook. A gente viu a história de crianças que dividiam um celular com um Wi-Fi muito ruinzinho, e como é que fazia para todo mundo aprender naquele momento. Essa dificuldade é histórica. E a gente viu muito pouca coisa acontecendo no Brasil para dizer que teve um período chamado negro, que foi essa pandemia, do ponto de vista da aprendizagem. A solicitação que a gente recebeu foi exatamente construir um caminho para tentar reduzir essa perda e fazer realmente essa recomposição. Daí a gente criou um material, daí a gente criou um protocolo, daí a gente criou uma estrutura e bora mão na massa para fazer acontecer. Isso só acontece porque, e os números dizem, e nada melhor do que número para dizer, porque aqui não é promessa vaga. Só que, pior que isso, a gente não estava lidando com um município, a gente estava lidando com o Estado, e como eu mostrei para vocês, 1.200 quilômetros de área de cobertura. Foi criado um material, a gente deu um nome específico, Prepara Pará, e isso deu um grande movimento no Estado. Recentemente, o Estado abraçou a COP30, mas muito daquelas crianças que atuaram e desenvolveram alguma coisa tinham uma contribuição bacana, porque apresentou para a família uma evolução, e a gente tem visto que, nesse ano, tenho certeza que a gente vai ter índices melhores de crescimento. É lógico que você não consegue bater 28%, 29%, 30% todas as vezes, mas se a gente mantiver essa estrutura, e a gente tem mantido, e a gente tem feito um trabalho muito presencial, é que a gente acredita que sucesso acontece. A gente já tem uma experiência no Mato Grosso, a gente tem uma experiência na Bahia, mas eu acho que dá para dizer que dá para fazer mudança. Aqui eu vou voltar para trás. Só quero, para finalizar, a gente tem um ambiente, um portal, que se chama Plural. O Plural é o maior portal que você possa imaginar em matéria de educação. E a gente tem uma inteligência artificial que está sendo construída baseada nos nossos dados, nos dados dessas editoras centenárias. O Anglo faz parte disso, como sistema de ensino aqui em São Paulo, como um sistema de ensino muito poderoso. A gente concorre com outros sistemas. A gente tem um do Rio de Janeiro, então tudo está embarcado aqui. Então, a acurácia de informações, ela é feita todos os dias sob essas formas. E, para finalizar, esse ingrediente a mais, onde as crianças conseguem estudar e ter elementos de apoio, também é um grande apoio para o professor, e eu vou dar uma palhinha só do que o Plural pode fazer. Eu sou professor de História, dei 10 aulas na minha vida, depois me especializei em Administração. Mas eu gosto de usar o exemplo da biologia, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar, né? Falando de uma célula, falando dos seus componentes, falando de uma mitocôndria que cuida de respiração.
Pois bem, a professora lá de uma cidade, Ananindeua, vocês já devem ter ouvido falar dessa cidade, Ananindeua. Ananindeua tem uma característica interessante, tem 45 ilhas. Da primeira vez que eu fui lá, metade das ilhas não tinha energia elétrica. Isso já faz tempo. Hoje já está mais desenvolvido. Só que continua uma coisa. Tem lugar que você só vai de manhã e volta de manhã. Se você perder o horário, você só volta no outro dia, por conta de maré. Em Ananindeua, uma professora que quer dar uma aula de biologia e quer fazer alguma coisa com a mitocôndria, mas ela não quer usar o livro. Ela não quer usar, eu quero fazer alguma coisa diferente. Vai lá no plural, tem um personagem lá que é o Plu, que é o nosso ajudante, né, o nosso apoio, e fala: Plu, eu queria montar uma aula que tivesse uma exposição de mitocôndria, uma aula que fosse de uma maneira, que eu tivesse um PowerPoint, mas que eu tivesse um vídeo incidental com uma música. Pode ser uma música em inglês, pode ser uma música em espanhol, pode ser uma música em Yiddish. Mas eu queria marcar a presença, eu queria marcar esse momento para que as crianças tivessem uma oportunidade de ver algo diferente. Pois bem, deu um teclo lá, e o Plu vai buscar nessa grande base que a gente tem. Em menos de um minuto, ela tem uma aula expositiva de uma maneira completamente diferente, que não vai ferir em nada a programação dela, mas vai contribuir muito para o aprendizado e para o desenvolvimento dessas crianças. Educação, para a gente, é uma coisa muito séria. Nós somos mais de 24 mil colaboradores nessa gigante empresa, brasileira, genuinamente brasileira, e a gente vive de educação para a educação. Era isso que eu tinha. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e até mais. Tchau. Obrigada, Adriano.